Olá, meu nome é Aleph Caetano, sou flautista da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e sou professor substituto de flauta da Universidade Federal de Minas Gerais. Venci o concurso La Flauta Latino-Americana 2021 e neste recital palestra eu abordo ferramentas que viabilizaram essa minha conquista neste concurso internacional. Se você está interessado em saber mais a respeito do meu processo de estudo para conquistar este prêmio, você não deve perder esse recital palestra. Ndererê América – Estratégias de estudo para a final de um concurso internacional. Universidade Federal de Minas Gerais, professor Aleph Caetano. Elaborar uma interpretação e performance para um concurso requer do instrumentista muito cuidado em suas escolhas, pois estas necessitam ser condizentes com a expectativa da banca avaliadora. Ndererê América, Cantos e Lutas, de Paulo Costa Lima, foi uma peça comissionada para a fase final do segundo concurso internacional La Flauta Latino-Americana. Fazendo jus à fase para a qual esta peça foi escolhida, trata-se de uma obra de considerável grau de dificuldade, e neste recital palestra eu abordo estratégias de estudo que adotei na preparação para esta peça. E também estratégias essas que eu recomendo aos meus companheiros de ofício. Ndererê América – Cantos e Lutas para Flauta Solo é uma obra composta pelo compositor Paulo Costa Lima, professor da Universidade Federal da Bahia. Trata-se de uma obra comissionada para a fase final do concurso La Flauta Latino-Americana. Quando vamos preparar uma peça para o concurso, uma das primeiras perguntas que devem permear nosso pensamento enquanto intérpretes e performers é: qual o perfil do concurso? As respostas que advêm desse questionamento vão mudar completamente a nossa abordagem em relação à peça. Sobre o concurso La Flauta Latino-Americana, trata-se de um concurso para flautistas, cuja banca é formada por flautistas de toda a América Latina. E o objetivo central deste concurso é a divulgação do repertório latino-americano para flauta. Sabe por que os 3 pontos citados anteriormente são tão importantes? Porque saber que o concurso é um concurso para flautistas revela que as peças vão exigir um vasto domínio da técnica do instrumento. Será necessário o flautista demonstrar toda a sua habilidade, sem transparecer em sua performance a dificuldade de execução das peças. Saber que a banca avaliadora é composta por flautistas revela que o flautista deve demonstrar domínio da técnica flautista e assimilação da linguagem e estilo de escrita da peça. E saber que o repertório latino-americano é importante porque é muito comum encontrarmos no repertório latino-americano citações a temas tradicionais dos países que compõem a América Latina. E isso decorre de influências estéticas nacionalistas ou decoloniais sobre as quais muitos compositores latinos concebem as suas obras. Esse tipo de análise, esse tipo de preocupação, eu acredito que deve permear todo o repertório, e não somente peças para quando você vai fazer um concurso. Eu acho pertinente ter esse cuidado com todo o repertório. Acredito que uma ferramenta indispensável à interpretação de uma peça é a pesquisa sobre a vida, criações e estilo de escrita do compositor da obra. Esteja você preparando uma peça para concurso ou não, se atente a estes tópicos. Paulo Costa Lima é o compositor de Ndererê América. Ele nasceu em 1954 e ainda está vivo. É compositor, professor, pesquisador na Universidade Federal da Bahia, membro da Academia Brasileira de Música, ocupando a cadeira número 21, e membro da Academia de Letras da Bahia. Sobre o estilo composicional de Paulo Costa Lima, o site do Festival de Música Contemporânea Brasileira diz o seguinte: o compositor cria uma espécie de bricolagem, onde o erudito, os orixás, a música europeia e as sonoridades tradicionais do interior brasileiro habitam no que ele chama de entrelugar. Fique ligado nos prazos e datas estabelecidos pelos editais dos concursos.
Quanto menor o tempo para preparo de uma peça, mais eficiente deve ser o estudo dela. Veja algumas dicas que podem otimizar o seu estudo. Corra o olho sobre a peça. Esteja ciente de quais suas maiores dificuldades técnicas no instrumento. Identifique os locais onde você possivelmente terá maior dificuldade de executar. Estude estes trechos primeiro. Busque na literatura do seu instrumento exercícios que beneficiem a execução da peça e de seus trechos mais complicados. Então, bora correr o olho sobre a peça? Começando do começo, temos o título, compositor, data da obra em sua capa. Nderê América, Cantos e Lutas para Flauta Solo, Paulo Costa Lima, 2021. Em seguida, tem um pequeno parágrafo que faz uma breve contextualização da peça. Até aqui, nós colhemos as seguintes preciosíssimas informações. Nderê América, Cantos e Lutas tem um título em língua guarani, que significa Por Ti América. É uma composição que alude às tradições ancestrais da América e é uma alusão aos conflitos que delineiam a história do continente americano desde sua descoberta. Na próxima página, encontra-se a indicação de que trata-se de uma peça comissionada para o concurso internacional La Flauta Latino-Americana. O autor menciona o responsável pela edição da partitura, o professor Lucas Robato, flautista, júri do concurso e professor da Universidade Federal da Bahia. Agora, voltando nossos olhos para a parte na qual contém o código musical na partitura, observamos que a peça inicia com indicação de cantabile, com melodia que explora toda a extensão do instrumento, do grave ao agudo. Na página seguinte temos uma nova seção da música, um trecho rápido, presto, com predominância de síncopes e muitos acentos. A próxima seção é um bloco de improvisação ad libitum, que deve durar no máximo 30 segundos e utilizar multifônicos. Neste bloco de improvisação, o autor indica que o flautista deve evocar a imensidão dos Andes. Na próxima seção, aparece a indicação de pizzicato. Eu, como flautista, optei por utilizar a técnica slap tongue, que é similar ao que o pizzicato é para as cordas, no caso, dentro do idioma do meu instrumento, a flauta. Na próxima seção, temos um scherzo vivace intercalado com moderato e presto. E por fim, temos um último scherzo, que vai acelerando até o fim da obra. Analisar a peça, correr o olho sobre ela, nos permitiu observar que ela pode ser dividida em 2 eixos temáticos, cantos e lutas. Classifiquei como cantos trechos onde há predominância de melodias lentas, moderadas e expressivas e articulação em legato. E classifiquei como lutas trechos onde há predominância de melodias rápidas e muito ritmadas, com predominância de articulações em staccato e acentos. Depois de colher essas importantes informações, precisamos de avaliar o que será requisitado em termos de habilidades técnicas para a concepção da performance da obra. Vejamos o organograma a seguir. Uma das principais habilidades técnicas necessárias para a execução desta peça é a articulação. E dentre os tipos de articulação, nós utilizaremos o legato e utilizaremos também os golpes de língua. Dentre eles, utilizaremos os golpes simples, duplo, triplo e o slap tongue. Será necessário também, para a execução desta obra, o trabalho de sonoridade visando a conquista de variados timbres, pois precisaremos ter nuances de timbre no decorrer da peça. Será necessário também o domínio da emissão de multifônicos na flauta. Os multifônicos são uma técnica estendida de dificílima execução. A peça também exige habilidades de improvisação.
e sobre isso eu quero dar uma dica para vocês. A elaboração da improvisação deve ser contextualizada. No caso desta peça, o fragmento de improvisação recebe a instrução de que deve evocar a imensidão dos Andes. Então, para ser embasada a improvisação, é necessário que o flautista faça uma pesquisa um pouco sobre a cultura andina, sobre os instrumentos, né? O erque, a quena, como eles soam, o estilo que os músicos que tocam esses instrumentos, né, imprimem em suas performances. Isso é muito importante. Então, faz com que a gente consiga colocar um idioma nessa improvisação. No meu caso, como fala que o autor fala de evocar a imensidão dos Andes, eu optei por fazer uma melodia mais lenta, o que vai de encontro também com a dualidade que existe na peça, de cantos e lutas. Então, o meu improviso ele pode ser classificado como no âmbito dos cantos, né? Justamente para simbolizar um canto de evocação a essa imensidão dos Andes. E depois de toda essa análise, ainda surge mais uma pergunta. Será que eu possuo todos os subsídios técnicos necessários para a elaboração da minha performance? Quem seriam esses subsídios técnicos? Os subsídios técnicos indispensáveis para a execução desta peça são estudo de expressividade, a associação de trechos da obra a estudos técnicos, uma vez que nós precisamos viabilizar a execuibilidade de cada um dos trechos em sua maior perfeição possível. E também utilizar de facilitadores técnicos, no caso da flauta, os harmônicos e as posições alternativas. Depois de estarmos cientes dos principais requisitos e subsídios técnicos para a execução da peça, é hora de elaborarmos a nossa performance. A seguir, vocês vão ver o vídeo da performance elaborada por mim, viabilizada por todos esses passos descritos aqui, neste recital conferência. Espero que vocês gostem da performance. Esse vídeo ele me rendeu o primeiro prêmio neste concurso internacional para flautistas. É importante atentar que essas informações aqui contidas, elas não são o único meio para se conquistar boas performances, mas é o que eu posso relatar para vocês como experiência, que todo esse passo, todo esse percurso de visualização da peça, de estudar quais são os trechos da peça que eu preciso estudar mais, separar ela em sessões, né? Ver o que eu tenho mais dificuldade. Por exemplo, se eu tenho dificuldade de articulação, encontrar na literatura do instrumento estudos de articulação que viabilizem a execução da peça, transferir o formato desses estudos para as notas da peça, né? Fazer um estudo contextualizado de técnica, no qual você traz o exercício técnico de uma bibliografia já consagrada, né? Canônica do instrumento, para o estudo da peça. É muito importante, porque enquanto nós elaboramos nossa interpretação, nós somos acometidos por uma série de ideias do que podemos fazer, do que podemos colocar. E nós precisamos de ferramentas, de subsídios que nos permitam tocar todas as nossas ideias que surgem no momento de interpretar a peça. Então, para que nós tenhamos êxito, é necessário um trabalho multissetorial, tanto de análise, de olhar as necessidades da peça, mas também de conhecer bibliografia de estudos do instrumento e também uma pesquisa um pouco mais ampla que vai nos permitir estar dentro do contexto da peça. No caso da obra do professor Paulo Costa Lima, as Américas, né? O continente americano.
É isso. Espero que vocês gostem deste vídeo.